Eu sou a Cecília, eu sou da Andi Brasil. A gente está só aguardando 2 minutinhos para a gente admitir todo mundo aqui na sala, para a gente já começar. Agora já foi, né, todo mundo? Agradeço, então, o tempo de cada um dedicado para assistir esse webinar. A gente está nesse momento de adaptação da rotina com os nossos palestrantes também com criança em casa, né? E muitos de vocês. E grande parte do tempo também de dedicação para encontrar soluções para os próprios negócios e para as próprias organizações e outras pessoas ainda para construir soluções que gerem impacto em escala e ajude muitas outras organizações. Então, eu agradeço o tempo de todo mundo aqui para a gente avançar. Então, alguns pedidos antes da gente começar, só garantir que todos os microfones estejam no mudo. E a gente vai gravar esse webinar e eu vou pedir para todo mundo colocar o nome e a organização também, da qual faz parte, renomear os títulos. Né? Para quem não sabe, a Andi é um programa do Aspen Institute, é uma rede global de mais de 180 membros no mundo. E os membros da Andi são empresas, ONGs, fundos, aceleradoras, organizações intermediárias que apoiam pequenas empresas em crescimento em países em desenvolvimento. São 8 escritórios no mundo, 3 na América Latina, 3 na África e 2 na Ásia, além da sede que fica em Washington, D.C., que fica lá na sede do Aspen Institute. Membros com escritórios no Brasil, a gente tem 10 aqui, então é a Vox Capital, a Artemisia, a Citaui, The Hike, Syntase Ventures, o Fundo Vale, o ICE, a Right Capital, a Aliança Empreendedora e o CIEDS, e mais 29 membros globais, como o Impact Hub, o Amani Institute, entre outros. A gente tem vivido essa crise global sem precedentes, tanto na saúde quanto na economia, e hoje a gente está começando uma série de webinars para compartilhar com quem tiver interesse como os membros da Andi estão lidando com essa crise, tanto em relação às mudanças internas, quanto em relação a agir rapidamente para apoiar os empreendedores. A gente sabe que ninguém ainda tem a resposta perfeita, só que essas duas organizações, tanto o Impact Hub quanto a Aliança Empreendedora, foram muito ágeis na revisão estratégica e ágeis em colocar ações em andamento, principalmente voltadas para o público que vai sofrer os maiores impactos dessa crise. Então, eu vou começar agora com 3 perguntinhas para cada um dos nossos membros. E vocês podem mandar uma pergunta para a Rebeca Yoshizato, que está me ajudando a co-facilitar esse webinar. As perguntas são enviadas pelo chat e vão ser lidas apenas pela Rebeca. Então, obrigada, Rebeca, pela sua ajuda. Então, nossos convidados hoje são o Henrique Bussacos, que é o responsável por Business Development na América Latina do Impact Hub, e a Helena Casanovas Vieiras, que é a diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Aliança Empreendedora. Bem-vindos, Helena e Henrique, e obrigada por vocês estarem aqui. Então, para a gente começar, eu vou pedir para o Henrique, então, começar por ele. Né? A gente conhece o Impact Hub, é uma das maiores redes globais para a criação de comunidades focadas no empreendedorismo para gerar impacto em escala. Presente em mais de 50 países, com uma rede de mais de 100 unidades. Henrique, como você está vendo essa crise global? Que impactos tiveram no Impact Hub Brasil e também no mundo? E que medidas que vocês já estão tomando aqui? Obrigado, Cissa. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente tinha uma fortaleza que agora virou um desafio a mais, que a gente é uma organização de empreendedores para apoiar empreendedores, né? Então, os Impact Hubs em si são negócios de impacto, e em alguns países empresas, dependendo um pouco do marco legal que existe. Mas, enfim, a gente não tem um fundo, a gente vive da venda dos nossos próprios serviços. Então, a gente também tem um desafio grande de como se manter em pé para continuar apoiando vários empreendedores, né? E eu acho que é interessante porque também traz um grau de empatia muito grande, né? Então, não é algo que a gente está fazendo para o outro, só vendo o outro, mas a gente está vivendo junto com o outro esse desafio. Eu vou entrar mais depois em projetos específicos, mas eu acho que o que vale mencionar é que os Impact Hubs localmente no Brasil, a gente está em 6 cidades, então a gente está em Manaus, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Curitiba e Florianópolis.
e são empresas independentes, né? Cada Impact Hub. A gente faz várias ações conjuntas, mas são empresas independentes e que em diferentes níveis têm um volume aí de projetos e coworking. Então as pessoas, a grande maioria reconhece o serviço de coworking do Impact Hub, as comunidades empreendedoras que a gente cria nos espaços, mas conhece menos dos programas, seja programas de aceleração, programas de convening, que a gente fala, onde a gente reúne vários atores trabalhando numa mesma causa. Então, hoje, o nosso sofrimento com relação à crise depende um pouco dessa divisão entre programas e espaço. Espaço, simplesmente, de um dia para o outro, zerou a receita, né, de eventos. Coworking, a gente conta com membros parceiros que mantêm a parceria mesmo com o espaço fechado, mas é um baita desafio, do ponto de vista estrutural mesmo, de você manter o negócio andando, né? Em paralelo, esses projetos, vários deles a gente conseguiu inovar, e projetos, por exemplo, de apoio a empreendedores, tanto no interior do país, a gente tem projetos no Pará, em empreendedores rurais bem distantes, que a gente conseguiu colocar tecnologias, WhatsApp e outras formas de apoiar esses empreendedores. Então a gente está conseguindo manter esses projetos em andamento, e está sendo até interessante porque está nos obrigando a inovar um monte na forma de entregar conteúdo e apoiar os empreendedores. Mas internamente a gente tem um desafio grande que vai variar de hub para hub. Então quando eu falo aqui, tem cidades que já estão sendo cogitados fechamento de espaços, enfim, e realocação de equipes inteiras, porque são cidades onde o peso das comunidades empreendedoras, os espaços de coworking são maiores, e outros onde tem um volume maior de projetos, etc., numa situação um pouquinho melhor. Então, acho que para iniciar a conversa, acho que é um pouco isso. A gente está sofrendo junto, né? E conversando com cada empreendedor que a gente apoia nos nossos programas, nos nossos espaços, para ver formas de seguir juntos na jornada, mas a gente não tem uma resposta pronta. Eu acho que onde a gente está conseguindo contribuir mais são em alguns programas específicos, que eu vou falar mais para frente. Joia. Antes da gente passar para a Helena, então, eu queria lembrar que se você tiver alguma pergunta, é só colocar no chat e a Rebeca vai receber todas as perguntas antes de passar para os entrevistados. Helena, a gente sabe que a Aliança Empreendedora é uma organização referência que desenvolve modelos de negócios inclusivos e apoia microempreendedores de baixa renda. Você pode contar um pouco para nós qual foi a reação imediata da Aliança, que na sua história já apoiou mais de 100 mil empreendedores? Como é que vocês viram a crise chegar e o que vocês planejaram imediatamente? Sim, né? Acho que a crise pegou todo mundo igual um soco, né? A Aliança teve algumas sortes, eu acho, nesse processo. Um deles foi que a gente já vinha desde dezembro, repensando várias coisas, várias maneiras de captar os nossos projetos e tal, por uma mudança de mercado mesmo, por uma mudança na necessidade dos parceiros que financiam os projetos, né, que fazem com que a gente consiga chegar nas periferias e oferecer para o empreendedor lá de baixa renda algo sem custo. Então, a gente já vinha disso, e a gente, quando foi declarada a quarentena em São Paulo, a gente estava com o nosso planejamento estratégico marcado para a semana seguinte. E a gente precisou cancelar ele presencialmente, então é da cultura da Aliança trazer todo mundo para o planejamento estratégico. A gente faz ele presencial, a gente tem escritório em Curitiba, São Paulo e Recife, e a gente trabalha em parceria com outras organizações no Brasil. Então a gente tem uma rede de mais de 100 organizações que a gente já treinou, que já trabalharam em conjunto com a gente. Então eles sempre têm momentos com a gente no planejamento também, de participação e tal. Então, a gente precisou cancelar, e isso acho que já acendeu na gente uma emergência, assim, né, de adaptar que foi na quinta-feira, né? O nosso planejamento estava marcado para segunda, a gente teve que cancelar as passagens de todo mundo e adaptar nesses dias o planejamento para ele acontecer todo online. A gente decidiu não cancelar,
ele, não dá tempo para repensar e tal, não, a gente vai ter que se virar, porque é agora, né, que a gente precisa se adaptar. Então, assim, em 2 dias a gente reprogramou, a gente pesquisou ferramentas para poder trazer todo mundo, e aí a gente pôde planejar ações de emergência, né? Então, a gente usou os mesmos espaços de entrevista com a nossa rede, com os empreendedores, para poder, nesses dias de planejamento, sair com soluções emergenciais para esse período. Então, as ações que vieram foi, a gente já vai sair na frente e falar com todos os nossos parceiros que têm ações presenciais, treinamentos e capacitações para empreendedores que são presenciais, né, que já estão sendo previstas para ser presencialmente. Então, a gente já chegou com uma proposta para eles de como adaptar os projetos, né, para o online, principalmente, e como, principalmente, usar o WhatsApp, que é a ferramenta que está na periferia, né, é o WhatsApp. Então, como é que a gente consegue usar essa ferramenta para poder treinar empreendedores? Então, a gente já pensou num plano para isso. A gente pensou num plano emergencial de captação para aliança. Então, a gente criou 4 linhas, né, que a gente poderia fazer muito rápido, dentro das necessidades que a gente levantou dos empreendedores, que é chegar à informação, fundos de crédito, principalmente, como eles podem ter acesso à mentoria e como que eles podem ter assessoria via telefone, né? Então, a gente criou essas 4 linhas, a gente criou um portfólio de captação de emergência, e aí a gente foi na terceira linha, que era de consultar tudo que precisava ser pensado para apoiar o empreendedor nesse momento e que saísse das nossas mãos. Então, acho que muito uma coisa de advocacy mesmo, né? De ter uma proposta de advocacy que não fosse construída só por nós, mas pelos nossos parceiros financiadores, pela rede que a gente já treinou, a rede de aliadas, que a gente chama, pela rede que a gente tem contato, que é do ecossistema de apoio a empreendedores, né? E pelos próprios empreendedores. Então, a gente fez uma agenda de coleta dessas informações com esses 4 grandes públicos para conseguir formatar um documento e que a gente pudesse fazer um advocacy com ele, porque a gente viu que das ações emergenciais pensadas do governo, o empreendedor informal estava sendo deixado de lado, né? A única coisa que está sendo pensada até agora para ele é o fundo de R$600 e que não é suficiente para ele. Ele é o duelo, né? O empreendedor informal que emprega informalmente também é o que está mais deixado de lado nas ações que estão sendo pensadas pelo governo. Então, a gente saiu atacando nessas áreas, assim, sabe? Mas a gente também teve essa sorte de a gente estar com o planejamento e a gente já ter que pensar super rápido e já colocou toda a equipe num drive de pensar soluções muito rápido. Vocês, já no final de março, né, vocês conseguiram reunir um grupo grande de organizações, né? A gente estava presente e eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa organização de vocês para convocar, quantas organizações tinham, como é que vocês fizeram esse processo e qual era o objetivo dessa reunião? A gente fez 3 grandes reuniões, né? A gente fez uma reunião com a nossa rede de aliadas. Nessa reunião vieram 39 organizações, mais ou menos umas 40 e poucas pessoas que participaram. Nessa reunião, que a gente queria saber como que a crise estava impactando eles e os projetos e ajudar as organizações a pensar os seus portfólios de emergência, né? Isso com a nossa rede de aliadas. A segunda reunião foi com o ecossistema todo, então, quem apoiava o microempreendedor no geral. Nessa reunião, a gente teve 35 pessoas participando e a ideia da reunião era levantar quais eram as dificuldades que o empreendedor estava sofrendo, né? E o que a gente poderia, enquanto ecossistema, oferecer para esse empreendedor. E eu acho que a reunião que foi maior de todas, que até desfalcou um pouco a do ecossistema, foi a reunião com parceiros da aliança. Nessa reunião, a gente teve 65 participantes, organizações, né, diversas nessa reunião, e aí a gente fez um trabalho de construção coletiva. Todas eles a gente usou essa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita que chama Unhangout,
dá para dividir as pessoas em salas. E aí a gente dividiu, o propósito dessa reunião era dizer o que a Aliança estava oferecendo para eles enquanto parceiros, então apresentar o nosso portfólio de emergência. Então, assim, você que está querendo financiar alguma coisa que seja para apoiar o empreendedor, a gente tem essas 4 linhas aqui que a gente pode fazer amanhã. Começar amanhã para vocês. A gente apresentou essa solução para eles, porque muitos parceiros querendo investir, querendo ajudar de alguma maneira o empreendedor e não sabendo como. E daí depois a gente dividiu eles em salas para que eles pudessem gerar ideias do que poderia ser feito nesse momento para ajudar o empreendedor informal, né? E aí a gente coletou todas essas ideias dos parceiros e saíram alguns encaminhamentos dessa reunião. Um deles foi a proposta para o governo, né, com 5 pontos principais de mudança, tanto da parte de legislativo quanto do executivo, né? Então, para as 2 áreas saíram propostas, e a gente encaminhou essa proposta para os parceiros usarem os seus relações governamentais também para poder usar essa proposta para fazer pressão. Saiu uma linha de campanha do Compre do Pequeno, então a gente criou uma campanha também do Compre do Pequeno para poder ser usada pela rede, e saiu uma terceira linha que era de fundos de investimento, né, de como formatar fundos de investimento, como que os próprios parceiros poderiam se ajudar e potencializar ações que já estavam acontecendo. Então, a gente ainda está encaminhando coisas, né? Por exemplo, a campanha do Pequeno ficou pronta faz 2, 3 dias. A gente ainda nem fez barulho com ela, assim, de mandar para todo mundo e pedir para todo mundo usar e tal. Então, ainda estão acontecendo coisas, assim, que reverberaram dessa reunião. Joia. Eu vou passar para você. A gente vai ter mais 2 perguntas antes de abrir para quem estiver participando. Então, a gente vai entrar no assunto de qual é o impacto que vocês viram nas redes de empreendedores que vocês apoiam, né? O que chamou mais atenção, o que mudou da primeira semana para essa semana, a gente já está na 5ª semana de isolamento, né? O que vocês viram? E a terceira pergunta, para quem estiver participando, a gente vai entrar nessas parcerias com o governo, tá? Então, queria ouvir você, Henrique, em relação aos empreendedores ligados ao Impact Hub, o que você tem visto, né? Qual é o impacto nesses empreendedores? O que você tem visto de cenário para daqui a 3 meses? Quantos empreendimentos você vê que tem fôlego, quantos não tem, em termos de porcentagem? Como é que você está enxergando isso? Feito. Então, a gente trabalha com uma diversidade grande, né, de empreendedores. Então, a gente trabalha desde o pequeno empreendedor no interior do Pará até negócios de impacto que estão escalando para outros países, né? Então, é um grupo bem heterogêneo. O que a gente viu, claro, é alguns setores que são, né, que assim, tem uma questão estrutural que pega a todos, mas tem áreas de negócio, como os pequenos empreendedores, né, que a Helena estava mencionando, que empregam informalmente, assim, que são atingidos, que a pancada é bem mais forte. Então, o que a gente tem feito em relação a isso é, primeiro, num ciclo mais próximo do Hub de membros e participantes dos programas, abrir um diálogo mesmo para ver o que cada um precisa e como a gente pode apoiar e como eles podem se apoiar. Num segundo nível, a gente criou um programa junto com a Firgum e com o Empreende Aí, que é o Fundo Periferia Empreendedora, que é para apoiar os negócios que a gente, né, acredita que vão sofrer o maior impacto. Então, quanto mais vulneráveis os empreendedores, maior é o impacto dessa crise, que ela tem menos rede de apoio para contar, uma crise que está pegando todo mundo, mas quem tem menos rede de apoio sofre mais nesse momento, né? Então, como reforçar essa rede de apoio. E a terceira frente que a gente abriu é do governo, que eu vou falar mais para frente. Então, a gente tentou atuar dessas 3 formas, tanto no ciclo próximo ao Hub, quem a gente julga que vão ser os mais afetados, com o Fundo Periferia Empreendedora, e trabalhando com o governo para dar escala para soluções, né, para conseguir fazer algo realmente impactante que chegue em muita gente muito rápido.
Helena, você gostaria de trazer alguma coisa específica em relação aos empreendedores que vocês apoiam? O empreendedor que a gente apoia, ele tem a grande questão com ele é que eles não buscam muito ajuda. Então, a nossa mobilização ela é muito porta a porta quando a gente faz as capacitações presenciais, porque essa pessoa ela não se vê, não se identifica empreendedora, né? Ela não se vê nesse lugar empreendedor e ela não busca conteúdo para o negócio, porque ela se enxerga trabalhando por conta própria, se enxerga fazendo bico, se enxerga muitas vezes de um lugar que assim, não vai ter conteúdo para mim, né? Então, o maior desafio para a gente nesse momento está sendo assim, como é que a gente vai chegar nesse empreendedor agora? Então, a gente tem algumas ideias do call center, né? A gente está indo para a linha 0800, que a gente vai começar em breve, o 0800, para eles poderem ligar de graça e aí registra, a gente retorna a ligação para eles. Porque a gente sabe que não adianta a gente só ficar fazendo live, que a gente está fazendo lives diárias, todos os dias a gente está fazendo live, a gente tem aí em torno de 600 acessos em cada conteúdo e tal, é pouco, né, perto do que a gente faz presencialmente. Então a gente está tendo que se adaptar para entender a cabeça desse empreendedor também, que ele já se virou. Então, quando a nossa conversa com os empreendedores mais próximos, assim, tem dois tipos: o que está paralisado e aquele que já se virou. Sim, tipo, ele já encontrou as soluções para ele. Então, a gente está super preocupado com esse que está paralisado. Que a gente precisa ir atrás dele e falar: olha, tem coisa que dá para você fazer, tem coisa. Então, a gente não tem as respostas ainda, né? Mas a gente acredita que indo por esse caminho de WhatsApp, de indicação por outros empreendedores, indo por meio de agentes de crédito que não estão podendo ir a campo agora, mas tem o WhatsApp de todo mundo, a gente vai conseguir ir chegando nesses empreendedores, assim. Então, a gente tem que adaptar muito o conteúdo, fazendo podcast agora, né? A gente nunca tinha feito podcast, então a gente está colocando agora porque é mais fácil eles ouvirem áudio do que verem um vídeo no canal do YouTube. Então, porque aí o agente de crédito pode mandar esse áudio para ele. A gente está, assim, mapeando essas possibilidades e testando tudo. E vendo o que vai dar certo. A gente pode contar para vocês daqui a um tempo. o que funcionou mais, assim. Ótimo. Então, dentro disso, acho que isso leva à nossa terceira pergunta, né? Que tanto o Impact Hub quanto a Aliança sempre buscam formar visões sistêmicas dos problemas, né? E dentro dessa perspectiva, mais do que nunca, o alinhamento com o governo e com outros parceiros do setor privado também, né, são muito necessários agora. A gente tem visto vários fundos de apoio ao pequeno empreendedor, né, sendo criados ainda bem, né, isso está se multiplicando rapidamente, as organizações estão sendo ágeis em criar como vocês, só que vocês estão dando mais um passo, que eu acho muito interessante de compartilhar. Então, eu queria pedir para o Henrique contar um pouco como que foi essa relação com o governo do estado, como é que vocês têm feito aqui em São Paulo e qual que é a perspectiva de apoio durante a crise, né? E o que mudou depois que a crise chegou. Perfeito. Bom, comentando, acho que também sou super fã do aumento do envolvimento da sociedade civil, né? Seja via setor privado, seja sociedade civil organizada, em trabalhar por solução dos desafios. Acho que a gente sempre trabalhou mais nesse âmbito até do que em governo, mas numa crise estrutural como essa, a gente vê como o governo é de fato fundamental e muito difícil pensar em qualquer solução sistêmica sem ele estar fortemente envolvido, né? Então, o Impact Hub em São Paulo teve uma sorte assim de estar no lugar certo na hora certa, que a gente tem uma parceria com o governo do estado de São Paulo, um programa que vai ser lançado oficialmente em breve, mas enfim, agora ele está a foto de caixa sendo executado, que chama Ideia Gov, que é um programa com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a gente vai... O principal objetivo envolve um espaço, um hub de inovação em governo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outras ações, mas o principal foco agora é do programa que a gente ajuda o governo, as secretarias de Estado,
a comprarem inovações, seja de startups ou no setor privado, para resolver desafios, para baratear custos de saúde, para baratear a educação, para melhorar a qualidade da educação, enfim. Então, ele tem um impacto bastante grande, porque ele possibilita um canal para os negócios de impacto, igual a Vitex, que a gente apoia, para conseguirem vender para o governo do estado de São Paulo, que é o segundo maior orçamento do país, e está bem funcional, né? Eles estão operando a uma velocidade bem alta pelo desafio que estão vivendo. E aí o que aconteceu é que com o Covid a gente focou todas as ações para o Covid. Então a gente está trabalhando com a Secretaria de Saúde e com o Hospital das Clínicas para identificar desafios, que são milhares. Então tem os testes grátis, a gente já vai para o ar no final dessa semana, o chamado para inovações com alguns desafios específicos, como os testes, mas tem vários outros desafios de robô para limpeza das áreas de pessoas infectadas, para não expor mais gente da limpeza à infecção, logística para lidar com o volume de material, de utensílios utilizados pelas pessoas contaminadas e que, se não forem devidamente gerenciados, podem gerar mais contaminação. Então, assim, é um volume de desafios enormes com o tamanho do epicentro ali do desafio que a gente está vivendo no Brasil, né? Tem um outro desafio enorme que um hospital como o HC, o maior da América Latina, ele está gerando um backlog, assim, um acúmulo de atendimentos não realizados enorme, porque você imagina com um volume de equipe médica, espaço físico dedicado ao Covid, a gente está deixando de atender um monte de gente por outras razões, né, que continuam adoecendo, e isso vai gerar um acúmulo que nunca, né, ninguém nunca lidou com isso antes. Então a gente não sabe nem como vai. Então você vai precisar, vai ser um baita catalisador de acelerar novas tecnologias, uma maior abertura do governo para testar coisas novas. Eu acho que, assim, olhando pelo lado positivo que um desafio desse pode trazer, assim, não tem outro caminho a não ser reinventar os processos, reinventar a forma de fazer, porque não vai dar para dar conta desse desafio fazendo o que vinha sendo feito antes. Então a gente está trabalhando, está tendo conversas diárias com essas equipes, e buscando essas soluções que possam ser testadas rapidamente. A gente tem uma parceria, inclusive, com a Procuradoria-Geral do Estado para viabilizar essas compras diretas rápidas, porque tem todo o processo padrão, está protegido por uma medida provisória, mas mesmo assim esse processo de compra sempre envolve, né, um cuidado especial por envolver dinheiro público. Então, assim, a gente está vendo o tamanho do desafio, quanto várias coisas que a gente vinha falando, né, de negócios de impacto, de Govitex, etc., que resolvem problemas, etc., ficou mais fundamental do que nunca. Eu acho que para todos nós aqui que estamos trabalhando com empreendedorismo de impacto, com, né, apoio a pequenos empreendedores, a gente vê no momento desse como o trabalho é mais relevante, né, e como a gente precisa acelerar esse processo de mudança para trazer mais consciência para os negócios e fazer diferente para lidar com a crise num primeiro momento e num segundo para redesenhar o que a gente quer, para onde a gente quer ir, né? Eu acho que voltar para o que era antes seria uma perda, né? Seria uma desonra pelo monte de vidas que a gente está perdendo nesse processo de transformação. Então, acho que a gente precisa reconstruir uma nova economia a partir dessa experiência que a gente está tendo agora. E eu acho que, principalmente no processo de transição, o governo vai ter um papel fundamental, né? A gente gostando ou não de trabalhar com o governo, a escala é incomparável. Então, tudo que a gente fez o Impact Hub fez vários hackathons no mundo inteiro. Na Alemanha, a gente conseguiu juntar milhares de pessoas num hackathon e tem várias iniciativas interessantes. Mas quando a gente fala de compra governamental, é uma escala de milhares em dias, né, de execução. Então, assim, realmente não tem outro caminho para
lidar com essa transição no tamanho que tem. Por isso eu acho fundamental essas ações também que a Aliança está fazendo de advocacy, porque não dá para algumas organizações sozinhas tentarem resolver o problema, né? A gente precisa de uma ação mais coordenada mesmo. Então é isso, depois eu fico à disposição para responder mais perguntas aí, dúvidas sobre como acontece de fato esse programa. Legal, acho que tem esse sonho da desburocratização, né, que a gente pode aproveitar agora, né, desde assinar um contrato digitalmente, a gente viveu isso, né, a de vocês, do Impact Hub, a gente precisa assinar um contrato juntos e, enfim, vai ter que mudar o processo, né, não vai dar mais para imprimir e mandar pelo correio agora, então até outras coisas bem mais, né, complexas que a gente ainda está meio na idade das trevas aqui no Brasil, né. Então, eu queria perguntar para a Helena o que vocês têm proposto e que medidas, né, de desburocratização e outras vocês têm proposto para o governo dentro dessas linhas que saíram das reuniões que vocês fizeram. Eu até posso compartilhar depois, né, para todo mundo que se inscreveu aí, eu acho que a carta, enfim, com todos os pontos, mas a gente já faz uns 2 anos que a gente vem fazendo consultas ao ecossistema e dialogando, né, com o poder público para poder trazer mudanças que a gente acredita que são sistêmicas, né, que assim são alavancas para mudar uma série de coisas. Então, esse momento agora de crise, ele é uma oportunidade para a gente alavancar coisas que a gente vem discutindo há 2 anos, né? Então, o primeiro ponto que tem ali na nossa carta e sugestões de um pacote emergencial de apoio ao empreendedor informal precisa partir do Banco Central e de uma pressão do Ministério da Economia. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente cita, porque ele é dentro do sistema inteiro de microcrédito, é o que mais vai alterar a realidade do microcrédito no Brasil, não só para agora, mas isso é uma mudança que ela precisa ser feita em algum momento, e agora a gente acredita que é uma oportunidade muito boa de bancar isso, porque como é uma legislação, ela precisa que alguém dentro do governo que tenha um nome forte, então acho que aí tem que ser ministro mesmo, né? Ou que seja da cidadania, ou que seja da economia, mas um dos dois, que é quem a gente está procurando atingir, né? Com os contatos todos que a gente tem, precisa peitar isso, que é a mudança no uso dos 2% compulsórios lá, né? Dos bancos comerciais que precisam ser utilizados em microcrédito. É muito burocrático o uso desses 2%. Então, ele não chega em formato de microcrédito para quem está lá na ponta. Né? Boa parte dos bancos fica com esse dinheiro parado, eles pagam a multa por não usar esse dinheiro e continuam com o dinheiro parado lá, porque é tão caro para eles gerarem uma operação de microcrédito, que é tão diferente da de um banco comercial normal, né? Ou então ceder esse crédito para uma outra organização, uma OCIP de microcrédito, enfim, é tão burocrático isso, que eles preferem deixar o dinheiro parado, pagar a multa, e, enfim. Então, esse acho que é o primeiro ponto, que acho que é o momento ideal para a gente conseguir. Aí, depois, ele vem um outro ponto, que é o conteúdo de saúde financeira para todo e qualquer benefício financeiro de transferência direta de renda que os governos tenham. Né? Então, ele vir junto, porque hoje, o que acontece que a gente identificou, todos esses, e até dialogando lá no Ministério, dentro do próprio Ministério da Cidadania, tem uma área que cuida de inclusão produtiva e tem a área da assistência social. E essas áreas não se falam, elas se veem como rivais lá dentro. Então, o pessoal que cuida dos CRAS, dos Centros de Referência da Ação Social, que pode fazer chegar um monte de ação de inclusão produtiva, dentro da inclusão produtiva, né, gente, empreendedorismo é uma perninha, né, que poderia chegar via assistência social, não chega, porque eles veem como coisas antagônicas. E isso é uma coisa que a gente tem conversado e batido muito na tecla, tanto em todas as nossas conversas lá no Ministério da Cidadania, quanto com secretarias, né, quando a gente consegue falar com as secretarias de município, que é para acabar com essa rivalidade. Precisa sim chegar conteúdo de saúde financeira, precisa sim chegar conteúdo de empreendedorismo para os programas de assistência social. Eles têm que fazer parte do pacote.
Então, são 2 pontos que a gente cita de diferentes maneiras na carta, né? Mas ele vem ali no ponto 2 e no ponto 3, assim. Então, eles fazem as pessoas abrirem conta em banco, né? Como é que não conseguem fazer chegar conteúdo se eles conseguem fazer uma das coisas mais difíceis, que é fazer a pessoa abrir uma conta? Todo mundo que recebe Bolsa Família tem conta. E eles precisaram fazer todo esse processo. Então, a gente bate... Acho que esses 2 pontos é o que a gente mais quer aprovar agora. Então, eles estão na carta, depois eu compartilho com vocês, e o que a gente está fazendo é entrar em contato com todas as secretarias, com todas as pessoas que a gente já conversou. A gente disparou a carta e a gente sabe que ela está reverberando porque as pessoas têm dado retorno para a gente. Já eu fiz a carta chegar não sei onde, eu entreguei a carta para não sei quem, que disse que vai levar para não sei quem, sabe? Então, a gente está fazendo todo um monitoramento e a gente sabe que essa carta, por exemplo, já chegou no ministro, né, da Economia, no Guedes, por 3 fontes diferentes. Então, assim, a informação está chegando. Agora, a gente vai realmente conseguir? Aí já extrapola, né, do nosso poder, mas a gente está fazendo o possível para a informação chegar lá. Estamos aprendendo pra caramba, gente, porque a advocacy é um troço complicado. Uma das coisas que a gente aprendeu, por exemplo, foi assim, dependendo de quem encaminhou o documento, esse documento vai ser descredibilizado ou credibilizado pela pessoa que recebeu. Então, não adianta chegar de qualquer jeito. Tem que mapear quais são as pessoas certas, né? E o formato também. Porque você colocar num PPT pontos, isso funciona, por exemplo, com relações governamentais de uma empresa. Para quem trabalha, quem é funcionário público, quem é técnico, quem é secretário, enfim, eles já precisam de um formato em ofício. Então, são formatos diferentes que se comunicam com as pessoas, né? Então, a gente tem que adaptar. No legislativo, por exemplo, não adianta você chegar lá e falar para a pessoa, olha, tem que mudar essa legislação. Você tem que escrever a legislação, como ela tem que ficar. E você tem que entregar pronto para aquela pessoa. E aí ela vai ler, vai fazer umas adaptações, e aí ela vai propor aquilo, vai levar aquilo para frente ou não. Então, a gente está aprendendo bastante na tentativa, assim, mesmo, né? Aprendendo bastante desse universo. Mas eu acho que vai valer a pena, né? Tem que ser incansável também. Então, uma curiosidade, por exemplo, que mudou o ministro da Cidadania faz pouco tempo, né? Que saiu o Osmar Terra e entrou o Onyx. Todo mundo que a gente conhecia saiu. A grande sorte é que as pessoas que a gente conheciam os novos secretários e eles colocaram a gente em contato com os novos. E aí a gente conseguiu chegar lá também. Mas, assim, são relações que elas precisam ficar sendo refeitas, né? Mas eu acho que é um caminho que super vale a pena, porque quando você aprova, é para o Brasil inteiro, né? Ou é para um estado inteiro, ou é para uma cidade inteira que chega aquela mudança. Muito bom. Acho que como a gente está em 22 pessoas aqui, eu gostaria da gente ligar mesmo as câmeras e os microfones. Eu acho que vale a pena, a gente é um grupo pequeno de organizações que são próximas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer direto para nós. Ao invés da gente mandar pelo chat, vamos subverter a ordem do webinar. Então, a partir de agora, a gente ainda tem 20 minutos, então quem tiver curiosidade e quiser saber mais alguma coisa, pode ligar o microfone já, é um convite, e compartilhar com a gente o que você quer comentar ou perguntar. Tudo bom, Oi. Fábio? Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, a gente tem visto isso acontecer no cenário das organizações da sociedade civil e certamente esse é um fenômeno que está acontecendo também em quem está no campo de negócio de impacto e afins, que é, nesse momento da correria, de todo mundo querer ajudar, é muito mais fácil canalizar doações, enfim, donativos, e não em recurso financeiro para as organizações que estão fazendo a ponte com quem está lá na ponta, sendo mais impactado. A minha questão é,
como que vocês veem esse cenário de organizações intermediárias, que vocês duas são, nesse cenário de fica mais difícil nesse contexto captar recursos para a própria organização, ou o cenário favorece por tabela a intermediação que vocês estão fazendo? Obrigado. Você quer responder, Helena? Eu posso começar. Eu acho que tudo é estratégia, Fábio. A gente, por exemplo, teve que reduzir bastante a nossa taxa administrativa, por exemplo. Mas a gente conseguiu entregar valor para o nosso pro parceiro que quer, por exemplo, fazer um fundo de doação e tudo mais, porque a gente pode conectar com a pessoa que precisa mais rápido, né? E a gente está disposto nesse momento a fazer muito mais chegar lá na ponta do que ficar para a nossa equipe, enfim, para a nossa estrutura. Então, a gente baixou mesmo, assim, sabe, o valor de taxa administrativa, e a gente criou pacotes pequenos também. Então, por exemplo, eu quero investir num fundo de doação para a cidade X. Aí a gente colocou lá, ó, 30 mil reais você pode fazer esse fundo, a gente faz chegar, né? A gente tem um parceiro que é a Bicred, desses 30 mil, 7.500 vão ficar para a aliança fazer essa gestão. O resto vai chegar lá na ponta, né? Para quem está precisando, né? Da doação ou então do fundo de crédito. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, também, da gente se canalizar, assim, se posicionar como um elo importante entre quem está querendo fazer a doação e as pessoas lá na ponta que vão receber essa doação, né? Porque esse público a gente conhece. Então, a gente não vai poder ficar a gente precisa fazer chegar mais recurso na ponta nesse momento mesmo. Acho que é a nossa função também, né? O que a gente viu na ANDI teve uma pesquisa na semana passada com os 290 membros e a resposta foi que os empreendedores, os membros da ANDI, desculpa, as organizações intermediárias, elas estão mais preocupadas, como a Helena falou, em ajudar quem é o empreendedor a sobreviver. Então, existe mais do que pensar na própria organização. A característica dos intermediários da ANDI, a maioria tem recursos próprios, então a maioria não está em uma situação vulnerável nesse momento, né, vai conseguir passar pela crise, porém, isso é a maioria, não quer dizer todos. Então, sim, a gente tem organizações intermediárias que vão sofrer impacto, vão ter que usar suas reservas, conseguem durante 1 mês, 2 meses segurar a equipe completa, mas a partir de um momento vão precisar de apoio. Então a sua pergunta é a minha pergunta, é a pergunta que eu tenho todo dia feito e como eu vou conseguir levantar recursos para apoiar esses membros da ANDI. Esse vai ser meu trabalho, provavelmente. Aqui a gente tem feito um alinhamento global, mas ainda não saiu nada, a gente não tem essa resposta ainda, né, desse apoio, então eu vou fazer esse esforço aqui no Brasil mesmo. E eu não sei, eu vou te contar se a gente vai ter sucesso e como que está a abertura das empresas, né, dos bancos, para apoiar uma organização que a gente faça chegar o dinheiro nos membros da ANDI que vão sofrer, né, nesse período. Então, é uma boa... Eu acho uma ótima pergunta, Fábio. É legal que você põe o dedo na ferida mesmo, né? Que é isso, gente. É aquele negócio, você vai ajudar, mas você não vai conseguir ficar em pé para continuar ajudando por muitos meses, né? Então, a gente vive isso bastante no Hub, a gente não tem fundo de reserva, a gente é uma empresa, né? Localmente são empresas, tem as associações nacionais e globais que ajudam a organizar o trabalho, mas a gente não trabalha com fundo de reserva. A ONG que tem, eu tenho só 6 meses de caixa. Meu Deus, uma empresa que tem 6 meses de caixa está muito melhor que 99% das empresas no Brasil. Então, a gente está vivendo bem isso e o que a gente está tentando fazer? Ações que atrelam as duas coisas, né? Um pouco na linha que a Helena trouxe, assim, tem que ser ações que ajudam na ponta, porque a gente também reconhece que o desespero é maior na ponta, então prioridade tem que estar lá, mas que algo fique para a organização que está viabilizando isso,
porque senão daqui um mês a gente não está aqui para viabilizar mais e a gente não está vendo como uma crise, principalmente quando a gente fala em empreendedorismo, né? Está falando uma mudança sistêmica na economia, então não é 2, 3 meses, não é o tempo que durar só o isolamento total, vai ser muito mais complexo. E aí a gente está querendo estar preparado para isso e sobreviver a isso para poder continuar participando desse redesenho da economia, que eu acho que é isso que a gente tem que ficar, assim, acho que é um olho aqui no urgente para, tipo, como é que a gente soluciona isso, né? Mas sabendo que as decisões que a gente está tomando agora vão formatar o futuro. Então, e eu acho que parte desse futuro tem que ser essa interdependência, né? Eu acho que a filantropia antiga e um modelo de pensar que você está lá para servir, ponto, e que a organização, o que importa são os mais atingidos. E aí você faz isso por um mês, 2, daí você quebra e para de apoiar todo o resto. Então, acho que essa complexidade de interdependência das organizações precisa estar refletida no que a gente quer construir para frente, né? Então, esse é o desafio. E não tem sido fácil, não tem resposta pronta. É um desafio que a gente está vendo e decidindo a cada dia o que a gente faz, né, para onde a gente vai. Mais alguém gostaria de ligar sua câmera? Oi. Ou alguém que já está com a câmera ligada gostaria de fazer uma pergunta? Oi, obrigado, Henrique, Helena, aí, por tudo que vocês falaram. Eu tenho um ponto aqui, uma dúvida. Principalmente nesses momentos aí de grande desespero, de fato a gente acaba falando mais de filantropia, de doação, né, e vê bastante coisa acontecendo. Do outro lado, ontem, por exemplo, participei de um webinar do pessoal falando do ponto de vista dos investidores no negócio de impacto. Tem um negócio no meio que eu tenho ouvido falar pouco, que é crédito. Assim, eu tenho visto poucos produtos de crédito voltados para esse momento específico, que eu acho que poderia ser um negócio de muito mais impacto, que acho que o pessoal estaria mais disposto a emprestar do que a simplesmente ficar doando. A gente pode ter uns catalisadores no meio. Assim, vocês têm visto coisas? Primeira pergunta. Segunda é, do que o povo precisa? Assim, 6 meses de capital de giro? É 12? É 18? Como é que faz isso aí funcionar? É bridge para quem estava esperando o investidor que só vai chegar daqui a 1 ano e meio, 2? Do que o pessoal precisa? Ou até eventualmente os intermediários? Do que, se fosse pensar em crédito, do que eventualmente o pessoal precisa? Vamos comentando, porque uma das iniciativas que eu mencionei, esse Fundo Periferia Empreendedora, é um fundo de crédito para empreendedores na periferia, né? O que eles precisam é um desafio, né, Eric, responder isso, porque nem nós sabemos para a gente mesmo. Então, assim, o primeiro ponto, acho que quem entra numa iniciativa de crédito nesse momento é saber do alto risco disso virar uma doação, né? Então, entrar consciente para não ter frustração depois. E nesse nível de empreendedores da periferia, assim que a gente está vendo. Então, basicamente, esse fundo que a gente estruturou, Empreende Aí, Firgum, Impact Hub, se eles conseguirem repagar, então os intermediários entram no risco, Hub, Firgum e Empreende Aí, em princípio, não ganham nada. Se eles conseguirem repagar, a gente ganha. Então, do ponto de vista de apoio, a gente está buscando doações que podem vir para um fundo que depois, se o empreendedor na ponta consegue pagar, os intermediários recebem algo pelo trabalho que fizeram. Então, a gente se colocou no risco, reconhecendo que o desafio maior ainda está na ponta. E o outro fundo que está sendo criado aí, está no forno, que aí seria mais para empresas um pouco maiores, que é do Sistema B, com a TRE, investidores sociais, que aí seriam empréstimos, onde eles estão fazendo 3 níveis aí, então pegando um investidor que faz uma first loss, né, uma primeira perda de investimento, e depois abre para pessoas físicas entrarem e emprestarem também. E aí as condições, o que a gente está vendo, assim, um mínimo de carência é 4 meses, mínimo, e prazos aí que a gente está testando é 18, 24 meses, mas sendo bem sincero, bastante no escuro, né? Porque é bem difícil criar cenários factíveis no contexto que a gente está hoje.
Eu acho que só concordo com tudo que o Henrique falou, assim, a gente está indo nessa linha também, a gente fez uma parceria com a Abicred, que tem 34 associadas que trabalham com microcrédito, né, que operam microcrédito, e de formação de fundo. Então, a gente tem visto mais interesse nas empresas em entrar como fundo de doação do que com um fundo de crédito. A gente criou essas duas possibilidades, né? Eles doarem assim, fazerem um investimento em fundo de crédito ou no fundo de doação. A gente está vendo mais interesse no fundo de doação. No de crédito, qual que é a proposta da Abicred, né? Primeiro, também ter 4 meses de carência e juros de 1,5 ao mês, que é o que eles conseguem fazer e continuar sobrevivendo, né? Porque também é um negócio você emprestar dinheiro, né? Então, as OCIPs que não tem a pressão do lucro e tudo mais, mas eles precisam, né, para poder sobreviver e aumentar a sua operação e tudo mais, eles conseguem reduzir a isso, assim. Então, é o que a gente está vendo, só que a gente também está vendo que tem pouco interesse de colocar dinheiro nesse fundo. Assim, talvez a gente não esteja falando com as pessoas certas, entendeu? Talvez a nossa rede de parceiros... Quem são as pessoas que vocês estão buscando para esses fundos de crédito? Assim? Que tipo de investidor para crédito vocês estão buscando, de modo geral? Assim, é a rede que a Aliança tem de parceiros, né? Que são as grandes empresas, assim. Então, a gente disparou para quem já foi parceiro nosso em algum momento. Então, ou é um instituto, fundação, ou é a área de sustentabilidade, ou é a área de novos negócios, né, das empresas. Então, a gente vai muito por esse caminho, que eu acho que nem assim, fundo de crédito para eles assim, é uma coisa tão... Nossa, mas calma aí, né? Então, acho que a gente não está conversando mesmo com as pessoas certas, eu acho que isso é uma das coisas, né? Mas já existe essa possibilidade. Enfim, né? A Abicred também está querendo levantar recurso para esse fundo que tenha retorno, né? Que não seja só via doação. Então, se você tiver contatos aí, pode falar comigo, pode falar com a Bicred direto, com certeza eles conseguem tocar isso. Porque para o empreendedor está faltando, gente, está muito ruim as condições de crédito para eles. São bem ruins mesmo. A gente fez uma busca bem grande assim, tá? Olha, tá complicado você conseguir um fundo de crédito pagável, assim, sabe, com condições mínimas para esse momento, assim, tá bem complicado. Idealmente deveria vir do governo, né? Essa parte agora de crédito muito barato, né? Aqui eu moro em Santa Catarina, né? E no Badesc, que seria o Desenvolve SP de São Paulo, soltou uma linha de crédito que acabou em 48 horas, né, com condições favoráveis. Então, assim, tem uma sede por crédito, né, nessas empresas, eu diria, de porte pequeno, médio, né? Então, não microempreendedor, porque lá, de fato, esse é um crédito bastante arriscado, mas a de médio porte tem interesse de crédito por 2 motivos. Um, porque precisa já, então está desesperado por crédito, e outro, porque com essa incerteza ele quer trazer caixa barato, né? Então, crédito barato que ele puder pôr para dentro, o empreendedor vai pôr para conseguir segurar o cenário que está muito indefinido. A gente tem outras organizações que também estão ativas nessa linha, né, constituindo seus fundos. Então, eu queria convidar também, se mais alguém que representa uma organização dessas quiser compartilhar o que tem vivido, como é que tem visto essa questão. Está todo mundo navegando na internet? Oba! Tudo bom, Gabriel? Bem-vindo. Tudo bom, Cecília? Obrigado. Tudo bom, Ravel? Apresentar todo mundo que falou, acho que seria legal, caso as pessoas não conheçam. Oi, desculpa? Se você pode se apresentar antes de começar. Ah, sim, sim. Obrigado aí, Helena e Henrique, pelo tempo e por compartilharem. Eu sou o Gabriel, falo aqui do CIEDES,
não contava que a gente fosse abrir as câmeras, né? Então, não me arrumei aqui para uma reunião. Acho super interessante a discussão. Eu fui anotando aqui alguns pontos que eu acho que são pontos de muita interseção, assim. O desafio que a Helena relata, né, com o pequeno empreendedor, com o microempreendedor, a gente está vendo, a gente escuta, né? Eu, particularmente, que gerencio um projeto em Boa Vista, em Roraima, eu fiz conversa individual com cada um dos empreendedores que a gente tem lá, perguntando quais são os desafios deles, né? E as respostas, cada um com o seu desafio, né? Mas, em geral, muita questão de como sobrevive, né? Com a paralisação do negócio. E o CIEDES vem buscando, aí junto também com parceiros da área financeira, fintechs sociais, a gente vem buscando uma resposta que, na linha muito do que o Henrique trouxe também, seja uma resposta da sociedade civil, incluindo, né, a iniciativa privada e também os governos, né? Então, em diferentes instâncias, né, mas sobretudo o governo federal, de como é que a gente pensa numa solução que seja rápida, né, que seja para este momento, mas também que tenha aí uma previsão para o futuro de sustentabilidade. Então, os nossos estudos e as nossas conversas vêm muito no sentido de uma solução de crédito barato, e por isso a gente também tem um parceiro, né, uma fintech social para os empreendedores, e também um fundo, que a gente possa pensar num fundo para fazer com que esse dinheiro seja aí, tenha um preço em cima desse dinheiro, e que esse ganho, né, possa inclusive ser reinvestido em novas iniciativas. Então, isso é algo também muito recente. A gente não teve aí muito tempo, né, porque isso já era uma ideia. Eu acho que, assim como a Helena trouxe a experiência da Aliança, né, isso era uma ideia nossa, estava lá no planejamento, e aí veio essa situação de pandemia e isso virou a nossa ação do dia seguinte, né? Então, como eu falei, né, tá bem recente, mas acho que seria até, inclusive, um tema específico, né, para próximos webinars aí. Essa questão, né, de capital, ela é muito, muito interessante. E, de novo, né, não só para os empreendedores, mas também para a sustentabilidade. Então, de certa maneira, e aí falando um pouco da experiência do CIEDES, a gente vê nessas iniciativas uma sustentabilidade, né, financeira para a ação em si, ou seja, para que daqui a 6 meses não acabe o dinheiro desse fundo, não acabe o dinheiro destinado a empréstimo, né, mas que a gente tenha aí um fluxo também nessa operação, e porque a gente sabe que em 6 meses ainda vai ter uma situação para os empreendedores que vai ser crítica, mas também para a própria instituição. Então, todas as nossas iniciativas ainda têm a previsão ali da taxa administrativa da instituição, porque é a sustentabilidade, né, das nossas ações programáticas. Mas, com certeza, tem aí, assim como a experiência da Aliança, também algumas renegociações de valores, porque a gente sabe que o principal é ter o dinheiro para colocar na ponta, né? Mas é um pouco disso. Tentei ser breve aí para respeitar os horários. Muito bom. Mais alguém gostaria de colocar? A gente tem 1 minutinho. Só queria também perguntar para o Henrique, antes da gente fechar, onde que as empresas, as startups podem buscar a informação atualizada sobre os desafios que vocês vão lançar? Né? Pelo próprio site do Hub, ou vai ser pelo próprio site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? É uma coisa... Como que vai ser a comunicação disso? Tá. Assim que for lançado, vai estar nas nossas mídias sociais, então no Facebook, Instagram e na nossa newsletter, e também vai ser divulgado pelo governo do Estado de São Paulo. Então vai ser amplamente divulgado aí, mas pode, assim, para ter certeza, pode acessar o Facebook do Impact Hub, que vai estar lá. Tá? A gente está literalmente construindo o site com o processo andando, mas e está tendo esses check-ins diários, então nos próximos dias já vai estar online. Tá ótimo.
Fábio, Eric, Gabriel, Henrique, Helena, Rebeca, obrigada para todo mundo que veio e a gente segue em contato aí para encontrar soluções nas próximas semanas. Fábio, eu vou querer conversar com